amigos do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade. Mas eu queria falar de uma coisa muito específica. É algo que está assim me angustiando, que é uma espécie de um incômodo que está me causando a maneira como muita gente entende a espiritualidade. Já há algum tempo que eu venho preparando no meu canal vários vídeos falando sobre espiritualidade. Espiritualidade, que eu entendo, é o nosso caminho espiritual, é o cultivo, da nossa vida interior, do nosso espírito, é a nossa vida interior por oposição à nossa vida externa, porque existe, quando se fala de espiritualismo e materialismo, é porque a matéria é aquilo que está fora de nós, que nós podemos perceber pelos sentidos, e o espírito é aquilo que está dentro de nós, a nossa vida interior, que só pode ser pensado, só pode ser compreendido internamente, que só pode ser compreendido por introspecção e reflexão, por iluminação, Então, quando se fala de espiritualidade, estamos falando da nossa vida interior, estamos falando do nosso relacionamento com o divino, com o eterno, estamos falando das nossas tentações, das nossas angústias interiores por questões que são que não são de ordem material, que estamos, portanto, falando da nossa reintegração espiritual, da nossa regeneração espiritual, da nossa vida interior com Deus, das nossas vivências internas. Não é algo que se percebe pelos sentidos, Então a pessoa que fala que a fé, só porque trata de coisas que não podem ser vistas, ela é irracional, é um tremendo tolo que não entendeu ainda, que acha que tudo a medida de todas as coisas é o sentido, são os sentidos externos, ou seja, só existe aquilo que nós podemos ver, tocar e ouvir. Desde quando o universo, ele tem que se reduzir, ele tem que se limitar, àquilo que nós podemos, que esse verme aqui, que é o ser humano, aquilo que ele pode perceber, Desde quando, o universo ele tem que se limitar à nossa percepção, Que a pessoa que diz, se eu não posso ver, então é porque não existe, Então ela está dizendo que o universo está se curvando perante a nossa pequenez, Ou seja, ele está se limitando. Se eu não vejo, é porque não existe. Olha que loucura o cara que fala uma coisa dessa. Bom, mas enfim, Então, o materialista é aquele que só se preocupa com as coisas externas referentes ao corpo, as coisas materiais, as coisas que podem percebidas pelos sentidos, podem ser percebidas pelos sentidos. O espiritualista é aquele que se ocupa da vida interior, que cultiva o espírito, ou seja, a nossa realidade interna, que só pode ser pensada e não vista pelos sentidos. Então, espiritualidade é uma coisa tão importante, mas infelizmente, muita gente está banalizando e está brincando como se isso fosse objeto de brincadeira. Tem muita gente que brinca com espiritualidade, porque disso depende a nossa felicidade, disso depende a nossa salvação, disso depende a nossa paz interior, disso depende, enfim, coisas decisivas do nosso destino, Disso depende a nossa própria vida, Não se brinca com isso. Numa época em que as pessoas acham que espiritualidade é você pegar a física quântica, e interpretar aquilo em termos mentalistas, numa época onde as pessoas que se dizem espiritualistas agora dizem que a física quântica no futuro vai ter que estudar a espiritualidade, e a espiritualidade agora vai ter que se reduzir, vai ter que se
se amparar na física quântica. Aí vem surgindo aqueles gurus quânticos, né? Já viu? Então a pessoa que está presa a esses modismos está brincando com uma coisa muito séria. Então, numa época em que a moda é você, né, pegar a física quântica, né, misturar com teorias mentalistas de confissão positiva, de pensamento positivo, e que trabalham com desejo e magia, né, e hipnose, para conseguir objetivos egoísticos, né? Desejos muitas das vezes que são só para nutrir o ego. Numa época como essa, realmente, quando a gente procura sobre espiritualidade no YouTube e não acha nada além de coisas desse nível, ou então de coisas correntes espiritualistas que realmente não conseguem ir ao cerne da questão, mas ficam eternamente na superficialidade e tratam dessas questões tão profundas com uma simploriedade leviana e culpável, né? Então, numa época como essa, eu resolvi fazer algo diferente. Claro que, né, isso é apenas uma pequena contribuição. Se você entrar aqui no meu canal, né, deixa eu colocar aqui. Se você entrar aqui no meu canal, ó, Raposa Colorida. Então você digita lá Raposa Colorida, né, e vai cair no meu canal, né? Então, gente, procurem, né? Aqui tá escrito que eu tinha feito uma pesquisa sobre esse autor aqui, o Emanuel Swedenborg, né, gente? Então vocês entrem aqui no meu canal do Raposa Colorida, e vocês vão encontrar 3 playlists: Dharma e Audio Sutras, curso de filosofia budista e uma playlist dedicada única e exclusivamente a Emanuel Swedenborg, tá, gente? Então, como é que surgiu essa playlist? Surgiu dessa angústia que existe, né, de que eu me sinto num deserto diante das redes sociais, né? Quando a gente vê assim a falta e a lacuna de discussão séria sobre espiritualidade, discussão assim que aborde mesmo temas mais densos, né? Com mais profundidade, mais seriedade, assim, daquilo que eu entendo ser, né? Dessa maneira, né? Uma coisa séria e densa, né? Então aqui Dharma e Audio Sutras é uma playlist que eu criei, em que a princípio, né? Vamos lá nela. A princípio, o que eu fazia? Eu pegava sutras budistas, né? Sutras budistas, e transformava em áudio texto. E eu fiz isso com vários sutras importantíssimos, e fiz vários vídeos. Aqui tem vídeos sobre o Tantra, o que é verdadeiramente o Tantra, o Sutra Longo de Amitabha, né? O Tantra da origem de Tara, tá vendo? Ó, o Sutra Dharani, o Sutra da Flor de Lótus, né? O Saddharma Padma Pundarika Sutra, né? O Sutra do Diamante, e também sutras que falam do meu guru, do meu mestre, que eu já falei sobre ele, Mahasambodhi Dharmasanga Guru, né? Aqui é um vídeo que eu fiz sobre karma e reencarnação, que talvez a coisa mais importante que eu já fiz, onde eu verdadeiramente vou explicar a noção de karma, né? Depois de 20 anos de estudo, é o resultado de 20 anos de estudo. Então, gente, todos esses vídeos, eles surgem dessa angústia, né? Esse vídeo aqui é o que eu faço uma ponte entre o Mahasambodhi Dharmasanga Guru, o Guru Gil, e o Swedenborg, né? Então eu pego muitos textos de Swedenborg nessa playlist sobre Swedenborg. Há várias discussões que eu faço, né, sobre a obra de Swedenborg, sobre polêmicas, né, envolvendo Swedenborg, vídeos de exposição do sentido interno das escrituras, segundo a revelação do místico sueco, né, e também eu transformei em áudio texto, como esse aqui, por exemplo, que é o capítulo 9 de Apocalipse Revelado, transformado em áudio texto, né?
E também aqui vamos lá nessa playlist para a gente olhar com mais amplidão, né? Mais vídeos. Então aqui vocês estão vendo aqui, né? Além das polêmicas, o que eu considero muito importante é eu ter convertido vários. Por exemplo, isso aqui é um trecho de Sabedoria Angélica que eu converti em áudio texto, entendeu? Aqui também um trecho do Céu e Inferno, né? Aqui é uma discussão que eu faço acerca da obra de Swedenborg, né? Aqui também todos esses vídeos aqui que eu fiz, né? Que eu considero assim um acervo de vídeos que eu venho juntando. Aqui eu revelo técnicas, né? Programas, softwares a partir dos quais você pode fazer pesquisa em toda a obra de Emanuel Swedenborg, em sites, né? Online. E então é um material que eu reuni e primeiramente para mim, né? Porque eu sentia essa necessidade. E por último, esse curso de budismo que eu exponho o Dharma, né? O Dharma, eu tento, assim, eu não sou o melhor expositor do Dharma, mas isso aqui é uma tentativa de tentar minorar a ignorância que existe no Brasil acerca do Dharma de Buda, o Dharma Mahayana, né? Não qualquer abordagem, mas a abordagem Mahayana, né? Que eu vejo pouquíssima gente falar sobre, entendeu? Então aqui é uma introdução ao Dharma de Buda em 5 lições que eu mesmo fiz através de palestra, que também é o resultado de muitos anos de pesquisa, né, gente? É o resultado de muitos anos de pesquisa. Então são em 5 lições: a natureza da mente, Dharma e Abdharma, o desenvolvimento de Viveka, parte 1, desenvolvimento de Viveka, parte 2, e modificando o Dharma. Aqui esse 5º vídeo é um dos mais importantes, porque aqui eu vou falar da técnica mesmo de você purificar o seu karma, de você modificar o seu karma, tá, gente? Que são revelações importantíssimas feitas dentro da doutrina de Buda acerca disso, né? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que é importante eu apresentar as playlists sobre espiritualidade, né? Aquilo que eu realmente reconheço como espiritualidade. Posteriormente eu posso até fazer uma outra playlist sobre Jacobem, que é outro pensador que tem me influenciado muito, que tem sido um alento para minha alma. Ali verdadeiramente existe, né, uma discussão sobre espiritualidade nesses pensadores, no Dharma de Buda, o budismo tibetano, e por fim as revelações do meu guru, né, Mahasambodhi Dharmasanga Guru, né? Mas até hoje eu ainda tenho o Swedenborg como uma referência, e também não deixo de ler outras coisas cristãs. Já falei agora acabei de falar do Jacobem, que é algo que, né, toda a revelação da verdade preenche e nutre a alma, né, gente? Então eu espero que vocês curtam a nossa playlist. Entre lá, fucem a nossa playlist sobre espiritualidade se você realmente deseja, né, um conhecimento mais sólido sobre, né, sobre a nossa vida interior, né, sobre autoconhecimento, sobre conexão com os planos superiores, né, sobre felicidade interior, que a felicidade não depende de coisas externas. A felicidade é uma coisa que a gente alcança aqui dentro, é paz interior, né? Felicidade quer dizer contentamento, né? Então é um estado. O que é a felicidade? Ela coincide com o próprio conceito de salvação, né? Então essas coisas assim polêmicas, eu sei que vocês podem não aceitar a princípio isso que eu estou falando, né? Swedenborg mesmo fala de duas coisas, duas partes do caminho da regeneração humana, né? A redenção e a salvação. A redenção, o que é? A redenção é quando você fica livre das hostes do mal, da influência com o mal, né? Porque a humanidade ela está de tal nível desconectada, de tal forma desconectada dos planos superiores, né? Que infelizmente nós estamos com uma astralidade muito pesada e
nós podemos dizer que estamos muito mais consociados a espíritos inferiores, espíritos que estão numa vibração muito densa, né, como se diz aí no mundo místico, no mundo espiritualista. Então, porque a humanidade perdeu a pureza, as pessoas perderam a sua pureza interior, perderam a sua inocência, perderam os bons sentimentos, né, que é o que nos tornavam humanos. Então nós estamos consociados a maus espíritos, né? Então de uma certa forma, né, quando eu falo de uma astralidade muito densa e pesada que pesa sobre nós, o que a gente está falando? A gente está falando de uma obsessão, de uma obsedação coletiva, né? Toda a humanidade está obsedada. Então, né, o trabalho interior é o trabalho sobre o ego, o trabalho sobre o eu, o trabalho sobre o individualismo, sobre o orgulho, sobre o ciúme, sobre o egoísmo, sobre, né, tudo isso vem do ego, né? Ciúme, orgulho, né, ódio, raiva, inveja, tudo isso é coisa que vem do ego, né? E tudo isso é espiritualidade, esse trabalho que nós temos que fazer, né? A reforma espiritual do homem tudo isso é espiritualidade, né? Ninguém define direito o que é espiritualidade. O Swedenborg vai dizer que essa primeira parte é a redenção. A redenção se dá na reforma, quando o entendimento do homem é renovado pela verdade, né? E as verdades elas vão se multiplicando, né? E juntamente com essa verdade, os bens vão se multiplicando, porque essas verdades são procedentes do bem, né? Então, a partir do conhecimento do Vero, isso se dá sim pela leitura de livros sagrados, né? Pela leitura de livros sagrados, né, você pode adquirir discernimento, viveca, né? E pela leitura de livros sagrados você pode alcançar inclusive libertação, né, do inferno, né? A fala pura. Buda fala uma coisa interessante, você ter uma fala pura, evitar falar palavrão, não fala palavrão, entendeu? Fala pura é uma coisa que livra a gente do inferno, de cair em planos inferiores, de cair em reencarnações inferiores, né? Então essa primeira coisa, a redenção, é se livre do inferno. É aquela coisa, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é uma primeira parte em que você está exorcizando o mal da sua vida, né? Essa primeira parte se chama redenção. Ela se dá juntamente com a reforma, à medida que o homem é instruído nas verdades espirituais. E é necessário que haja instrução nessas verdades. Daí a importância de uma playlist de vídeos que versem sobre os verdadeiros educadores da humanidade, de vídeos que versem sobre os verdadeiros sábios, de vídeos que versem sobre tradições sérias de sabedoria espiritual, né? De vídeos que levem a religião, né, leve o cristianismo ou o budismo a sério. Isso é uma coisa séria, gente. Isso não é brincadeira. Não é para você chegar e brincar com física quântica, ficar brincando, né? Para você alcançar objetivos mundanos, tá, gente? Porque espiritualidade também é desapego. Desapego são os 3 venenos que Buda dizia, né? O apego, a aversão e a indiferença. Alguns dizem o apego, o ódio, né? E a ignorância. Tem várias interpretações. Então todas essas coisas nos prendem o quê? A uma vida miserável, né? Então o trabalho sobre essas coisas, o trabalho interno sobre o ego, né? E todos esses clashes, todos esses obscurecimentos a onisciência, a nossa verdadeira, né, realidade, né? A condição original da nossa mente, né? Isso é um trabalho de exorcismo, é um trabalho de você se afastar do mal, entendeu? E a segunda parte da nossa regeneração, né, porque é a reforma e a regeneração em si, entendeu? É a conjunção com os planos superiores, a conjunção com Deus, ou a conjunção com os mestres, ou a conjunção com os Paramatma Gurus, né? A conjunção com a realidade superior de Deus, né? Algumas tradições budistas não vão reconhecer isso, vão chamar de outra coisa, né? Vão dizer a iluminação, né?
Mas é a iluminação, mas você pode entender a conjunção com Deus, né? É daí que vem toda a felicidade, né? Porque quando você chega a esse ponto de conjunção com Deus, é porque você já combateu contra os males e já os venceu. Porque são esses males que trazem essa infelicidade, são esses males que trazem, né, o tormento para o coração humano. São esses males todos, né, que provêm da esfera densa inferior, dos maus espíritos, né? Então é a partir desse combate que se chega até, né, o sábado, né, que é a paz, né, no sétimo dia da criação, né, quando Deus descansa. O que significa ter na regeneração humana? É o momento em que nós alcançamos a paz, que nós alcançamos a conjunção, daí religare, né, quer dizer, religar, né? A tradição hindu fala que todos nós somos Atmas, né, que se individualizaram, se desprenderam do Paramatma, né, de Brahman. E quando esses Atmas individuais, apesar que não existe isso, porque o absoluto é indivisível, né? Deus, ele não pode ser dividido, mas isso é na aparência, né? Mas todos esses Atmas individuais, que são centelhas de Paramatma, são centelhas de Brahman, são centelhas de Deus, que somos nós, Atmas, né? Eles estão numa busca frenética, eles estão numa movimentação frenética, né, em busca de retornar ao seu lar, mas agora com mais consciência, né, agora com mais sabedoria, né? Então esse é o religare, isso é a busca do nosso retorno ao lar, né, gente? Tudo isso são perspectivas, são maneiras de você enxergar uma mesma coisa, né? Mas no final das contas, o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando a felicidade, e a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, e até a próxima, se os céus assim o permitirem.